Ora, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a este espaço que nos acolhe finalmente a bênção de Jesus. Dá só conhecimento que nós este sábado fomos levar os alimentos às famílias que nós normalmente costumamos assistir, agradecer a vossa generosidade, porque esta vez realmente conseguimos também colocar um pouquinho mais para além da época que é, conseguimos colocar mais umas coisitas assim pelo vosso esforço, um bacalhau não, as postas de bacalhau para toda a gente das Malitas, mas conseguimos colocar assim um bolo rei e uns brinquedos para os meninos, comunidades para poderem dar ser brinquedos, e por isso tudo isto só é possível e só foi possível pela vossa generosidade, pela vossa dedicação e talvez pela vossa preocupação realmente em perceber que há gente que está em situações de maior carência do que nós. Com a graça de Deus, graças a nós, temos algum conforto e temos realmente pôr na mesa e se calhar outros nem tanto. Nós estamos a passar momentos complicados, mesmo complicados. Momentos dolorosos onde os conflitos sociais reinam em todo lado. Guerras genocidas. Até a própria natureza parece que se associou a tudo isto para também fazer, entendam, os seus estragos, trazer as suas preocupações, trazer a dor e o desespero a muitas e muitas criaturas. Mortes coletivas, mas também, e mais preocupante ainda, é a taxa de suicídio que tem aumentado de uma forma drástica. E isto realmente deve nos fazer preocupar a todos nós. Sim, nós, dentro do conceito espírita, nós estamos numa transição e dizer, pronto, isto aqui isto já foi profetizado, isto seria assim, tudo bem, mas isso não impede de nós podermos dar o nosso melhor, no sentido de minimizar essas questões, quanto mais não seja pelas nossas preces, pela nossa dedicação. Porque, apesar de todas estas perturbações mundiais e da indiferença que nós verificamos e que tem a reinar nas relações entre as pessoas, nós vemos que há criaturas espalhadas pelo mundo e principalmente nesta época, nesta quadra natalícia, nós vemos que essas criaturas, grande parte, criaturas de homens e mulheres de boa vontade, estão como que envolvidos por uma elevada proteção espiritual que os fazem nutrir de sentimentos, de pensamentos, de vibrações, de solidariedade e de amor. Isto é notório. É pena que as notícias sejam sempre daquilo que é trágico, é dramático. Porque também há coisas boas no mundo, no nosso Portugal. Há coisas boas, há gente que são autênticos nenúfares nos pântanos espalhados por todos os cantos do mundo. E nestes períodos de maior calamidade que nós estamos a viver, nós verificamos também que todo o homem de boa vontade, e aqui colocamos, eu gostaria de nos incluir a todos nós estamos sempre muito mais dispostos a olhar para o nosso semelhante que foi apanhado por um infortúnio, não importa se pela negligência dele, se pelas circunstâncias da vida, não importa, não é isso que está em causa, mas nós costumamos olhá-los como um irmão que está necessitado e merecedor da nossa atenção e do nosso acolhimento. Nesta quadra natalícia,
nós quase que somos intuitivamente a recordarmos um pouco mais dos ensinamentos do Evangelho, principalmente aqueles pontos que falam das passagens que nos suscitam à prática do bem e ao entendimento na relação com o próximo. Então, meus amigos, esta quadra que se está a aproximar talvez seja, e face àquilo que nós vemos todos os dias nos telejornais e que nos chegam de todo lado nas redes sociais, talvez seja o momento para nós começarmos a sentir a presença de Jesus na intimidade da nossa alma. Está no momento, está na hora de nós começarmos a abrir o nosso coração para que realmente Jesus possa entrar. Mas para isso, não basta nós dizermos que queremos que Jesus entre no nosso coração. Porque nestes casos o coração só tem uma fechadura que só abre pelo lado de dentro. E temos que ser nós a abrir. Ora, então é preciso que nós nos saibamos alinhar com os propósitos superiores das leis de Deus. Por meio de quê? Das nossas atitudes e dos nossos comportamentos que se coadunem com a ética e com a moral de Cristo. Isto vai nos fazer conferir dignidade humana a todas as criaturas. Não importa a condição da criatura, não importa o seu estado social, não importa se a criatura está numa situação de precariedade por vícios, por negligência, não importa. Não cabe a cada um de nós julgar a condição em que ele está. Compete a cada um de nós olhar-o como um irmão. Só que não é fácil. Isto não é fácil. E para que nós possamos começar a dar os primeiros passos neste sentido de abrirmos o nosso coração pelo lado de dentro, para que Jesus possa entrar, é importante nós compreendermos a verdadeira razão da vinda de Jesus à Terra. Nós precisamos de compreender o que é que quer dizer isto. Ele entregou a sua vida para nos salvar. Isto é extremamente importante. O Consolador, que é a omnipresença de Jesus na Terra, tem como missão divulgar a mensagem evangélica na sua essência, na sua maior pureza, tornando-a compreensível, tornando-a acessível a toda a criatura, a fim de que essa mesma criatura sinta consolação na interpretação dos ensinamentos evangélicos à luz do Consolador. Com a vinda da doutrina espírita, do Espiritismo, a humanidade começou a conhecer com uma maior amplitude e uma maior profundidade o que significou para o mundo a vinda de Jesus à Terra. O ser mais perfeito que a humanidade já conheceu. Aquele homem que baseou os seus ensinamentos não na demagogia da teoria, mas na pedagogia do exemplo. Jesus não disse fazei, disse olhai como eu faço. Porque é muito fácil nós mandarmos os outros fazer, não fazê-lo. Mas Jesus exemplificou os seus ensinamentos na prática da vida, na relação social. Foi assim que Jesus nos ensinou.
De tal forma que o próprio conceito de religião foi completamente modificado com a vinda de Jesus à Terra, através dos seus ensinamentos. Com Jesus, nós aprendemos que a religião não é nada algo de mágico, vivenciado no interior daquilo que são denominadas as casas de Deus, mesquitas, sinagogas, templos, igrejas. Não. Não mais a ideia de que a religião é uma prática mística, contemplativa, cheia de ritualismos, cheia de ofrendas e de fórmulas repetitivas. Quando é que Jesus pregou nas mesquitas? Onde é que Jesus pregava? Na praia, nos montes, na relação com as pessoas, na visita à casa dos fariseus, na visita à casa dos publicanos, no diálogo com as mulheres, com as prostitutas, no diálogo com os pescadores, no diálogo com o pecador. Este é o conceito de religião que Jesus nos trouxe. Ou seja, Jesus quis transformar a religião em religiosidade. Foi isto que Jesus nos veio ensinar. Religião de acordo com os ensinamentos de Jesus. E, acima de tudo, através dos seus exemplos, passou a ser, para aquele que quer compreender verdadeiramente os seus ensinamentos, religião passou a ser uma nova filosofia de vida. Uma nova forma de nós nos relacionarmos com o nosso semelhante. Seja em que circunstância for, seja em que grau de familiaridade for, seja em que momento for. Jesus veio nos trazer uma nova filosofia de vida. A boa nova. Isto é que é a religião de Jesus. Ensinando Jesus que Deus é a omnipresença universal, o que é que Jesus faz com isto? Rasga as paredes de todos os templos, de todas as orientações religiosas, dizendo que a Terra é a única casa de Deus. A casa de Deus, a única, no sentido de que é a grande casa de Deus. E por isso é que em João 14, 2 diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Pai é uno. Jesus não foi aquele pastor, aquele mestre de gestos efusivos, de atitudes místicas ou ritualistas. Nada disso. Jesus nunca se isolou do povo. Nunca. Jesus sempre teve uma atitude ativa, proativa, dinâmica na relação com as pessoas. Fosse fariseus, ensinando-os, fosse o mais humilde dos pescadores. Jesus estava presente, constantemente presente. Contrariamente aos fariseus, aos doutores da lei, em que esses se isolavam da sociedade porque não se queriam misturar. Esses iam para as portas dos templos em atitudes ritualistas. Para quê? Para se fazerem notar. E por isso é que Jesus lhes disse, olhos nos olhos: vós vos assemelhais a sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Porque isso não era a religião que Jesus quis trazer, ou que trouxe. Jesus era um simples carpinteiro que causou admiração, espanto a todos com ele se socializavam. De tal forma que em Marcos, no capítulo 6, nós temos um diálogo entre o povo
dos seus conterrâneos de Jesus, em que dizem assim: de onde é que lhe vêm estas coisas? Como é que ele faz isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas de suas mãos? Mas espera aí, este não é o carpinteiro, o filho de Maria e de José? Este não é o irmão de Tiago, de Judas e de Simão? E estas aqui não são as suas irmãs que estão aqui conosco? E eles ficavam admirados. Porque Jesus era assim. Era um homem da sociedade. Jesus foi um educador de almas que sempre enfatizou a necessidade de cada um de nós se empenhar no nosso sentido, no sentido de nós nos educarmos cada vez mais para progredirmos. E ele deixou isso bem claro no Sermão do Monte. Quando ele disse assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, se o quiserdes. Um incentivo a cada um de nós, para que nós realmente façamos brilhar a nossa luz. Mas, para que a luz brilhe, é preciso que nós realmente nos eduquemos, que nós possamos adquirir conhecimentos, valores, qualidades, competências, que façam com que nós consigamos retirar de nós a casca que envolve o nosso coração, a nossa alma, para que ela possa vir a irradiar a luz que está em nós. Esta foi, sem dúvida, a mensagem religiosa do Mestre. O esforço de cada um de nós em revelar a herança que temos desde a nossa criação como espíritos, como almas imortais, onde nós a trazemos desde a nossa criação por toda a eternidade. E então Jesus realmente nos faz ver isso, para que nós revelemos exatamente que nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, para vivermos à sua imagem e semelhança, nós temos que procurar palmear o caminho que nos leve exatamente a isso. Nada de graça, a não ser a graça da vida, que foi o que Deus nos deu. A graça da vida. Tudo o resto, conquista nossa. Por isso é que, ainda na sexta-feira disse, eu gosto muito de dizer, com a graça de Deus, graças a mim. Para o bom ou para o mau. Porque realmente Deus deu-nos a vida. O resto é conquista nossa. É conquista nossa. Ou derrota. Mas é, com a graça de Deus, graças a nós. Nada de privilégios. Porque a infinita justiça e a bondade de Deus não privilegia ninguém. E a cada um será dado de acordo com as suas obras. Mateus 16, 27. Tão simples quanto isso. Fomos criados por Deus. O resto é por nossa conta, com a graça de Deus. A sua mensagem, a mensagem de Jesus, é um verdadeiro desafio no sentido de transcender os limites das leis do Antigo Testamento, que eram olho por olho, dente por dente. E Jesus veio revolucionar completamente isso. De tal forma que ele diz aos apóstolos: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, o que é que acontecia aqui? Tudo aquilo que os escribas e os fariseus faziam e procuravam respeitar de acordo com o Antigo Testamento,
não era suficiente para entrar no reino dos céus, porque não havia justiça. E nós temos algumas passagens onde Jesus teve que calar os seguidores do Antigo Testamento, ou da lei do Antigo Testamento. Porque é que ele não lava as mãos antes de comer? E o que é que Jesus disse? Estás preocupado com as mãos quando as estás cheias de podridão por dentro? Não é o que entra na boca que consporca o homem, é o que sai da boca que consporca o homem. Porque dava jeito, de acordo com os ensinamentos, dava jeito. Só que Jesus veio revolucionar tudo isso. E dizer aos seus seguidores: se a vossa justiça não for maior que a dos fariseus e dos escribas, jamais entrareis no reino dos céus. Mas Jesus não quis só passar este conceito de justiça. Jesus quis também passar a fé, mas uma fé compreendida. Jesus, paulatinamente, de acordo com a época, de acordo com o entendimento das pessoas e mesmo dos apóstolos, Jesus, paulatinamente, foi passando o que é a verdadeira fé. E até uma passagem que está em Mateus 6,26 que diz assim: olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam nem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Parece que não tem relação nenhuma, mas estão aqui os alicerces da fé raciocinada. Como assim? Jesus, ao falar-nos isto, o que é que ele está a dizer? Não crieis fantasias. Não crieis fantasias. Há coisas que dependem de vós, mas há coisas que é de Deus. Então preocupai-vos em esforçar e arranjar aquilo que depende de vós, angariar, e aquilo que depende de Deus. Confiai. Confiai. Porque nós, se repararmos bem, e às vezes nós esquecemos este detalhe, olhai as aves do céu e o Pai as alimenta. Será mesmo assim? Será mesmo assim? Ou não há uma parte em que o Pai as alimenta, mas a outra parte que elas têm que fazer o serviço delas? Olhem as aves migratórias, que fazem 8.000 quilómetros de voo para poderem buscar o comerzinho. Então, afinal, o Pai não as alimenta assim tão facilmente. Elas têm que gramar, viagem, passando muitas das vezes pelas grandes montanhas, os Himalaias, por exemplo. Para quem ainda no outro dia havia um programa em que patos migratórios, para poderem fugir às aves de rapina, tinham que ir para a parte de cima dos Himalaias, onde há temperaturas altamente negativas, muitos caíram como patos, não quis outra expressão. Porquê? Porque não aguentavam o frio. Para quê? Para depois ir para as zonas de calor comer e nidificar. Então não é tão fácil assim. O que é que Jesus nos está a dizer? Não vos preocupeis com aquilo que é da alçada de Deus. Preocupai-vos com aquilo que é da vossa alçada. Trabalhai, conquistai, mas naquilo que depender de Deus, confiai. Confiai. Porque Jesus tem uma passagem que diz assim, que está em Mateus 27, a seguir: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O que é isto? Qual de nós, que seja pequeno, diz: eu quero crescer 10 centímetros, mais 10 centímetros. Força! Quem é que consegue aumentar 10 centímetros à sua altura? Se nasceu pequeno, morre pequeno, ponto final. Ok? Por isso, o que é que Jesus nos está a querer dizer com isso? Aquilo que não é da vossa competência, esquecei. Mas confiai em Deus. Agora, confiai em Deus de que forma? Não de mãozinhas postas a pensar que cai tudo do céu. Não.
naquilo que for da vossa competência, trabalhai. Olha que lixo. E a que fantasias é que nós nos estamos a referir? Há fantasia de queremos agradar a Deus através de orações repetitivas ou rituais. É que queremos agradar a Deus, por exemplo, através de oferendas ou bajulações. Por isso é que Jesus diz assim: e orando, não useis vás repetições como os gentios, que pensavam por muito falar, seriam ouvidos. Ou então, se tens algo, se vais trazer oferenda ao altar e tens algo contra o teu irmão, pousa aí a oferenda, vai reconciliar-te com o teu irmão e então sim, depois vem colocar a oferenda. Isto é fazer o nosso trabalho de casa. Isto é que é fazer o nosso trabalho de casa. Confiar em Deus, sim, porque sem Ele nada se consegue, mas confiar em nós, nas nossas potencialidades, no nosso querer, sob as orientações do Evangelho de Jesus. Nós dizemos assim: não, eu tenho que fazer isto. Eu, de um outro dia, ouvi uma conversa que até me deu azia. Uma pessoa que está de mal com outra pessoa. Diz: não, pá, esquece, perdoa. Não, mas não tem nada a perdoar. Quem tem que perdoar é Deus. Tu não tens nada que perdoar, mas vais para a missa bater todas as semanas mãozinha no peito. Tu sabes o que é que lá vais ouvir? Eu não tenho nada que perdoar, quem tem que perdoar é Deus. Será que essa pessoa leu alguma vez, ou ouviu alguma vez, alguma passagem do Evangelho? Que é muito fácil, quer dizer, Deus que perdoa, Ele é que tem que perdoar. Como é que nós conseguimos, sendo nós, ou querendo nós ser religiosos, ou querendo nós ter religiosidade, como é que nós conseguimos ter estas interpretações? Quando nós não vemos assim, de acordo da forma como tu perdoares, serás perdoado. Não perdoa 7 vezes, perdoa 70 vezes 7 vezes. Isto é o nosso trabalho. E não adianta, meus amigos, nós oferecermos seja o que for. Não adianta nós rezarmos seja o que for, se as nossas atitudes não mudarem. Se nós não virarmos a nossa postura, se nós não abrirmos o nosso coração para que Jesus entre na intimidade da nossa alma. Este é o trabalho que nós temos que fazer, todos nós. Ave alguma será alimentada se ela não fizer o seu trabalho para ir buscar o alimento. Assim, Jesus ensina-nos que a fé não está subjacente a rituais, não está subjacente a orações repetitivas, e também nos alerta que o melhor caminho para Deus é um bom relacionamento com o nosso semelhante. João, o apóstolo João, tem uma frase que diz assim: pois quem não ama seu irmão, ao qual ele viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Quando nós não conseguimos amar o próximo, que estamos em contacto direto, e não conseguimos amar, como é que nós vamos conseguir amar a Deus? Jesus deixou claro isso. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava preso, foste-me visitar. Estava nu, vestiste-me. Todo aquele que fizer a um destes meus pequeninos, é a mim que o faz.
Uns para o lado dos bodes, outro para o lado das ovelhas. Aqueles que não fizeram isso, também não fizeram. A Deus, a Jesus neste caso. É importante, isto é essencial para que nós possamos realmente ir ao encontro das propostas de Jesus. Para que nós realmente possamos um dia, quando chegar a hora de nós podermos entrar no reino da espiritualidade, na dimensão da espiritualidade, nós podemos entrar o mais harmoniosamente possível. Isto é extremamente essencial. E reparem como é tão fundamental isso, que Jesus nunca se cansou de falar sobre a mesma situação. Há uma passagem no Evangelho que está em Lucas 10, 25 a 37, onde Jesus mostra a importância do amor ao próximo. Quando ele tem um diálogo com um doutor da lei. Esse doutor da lei, para tentar Jesus, disse: Mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? E Jesus responde: o que é que está escrito na lei? Como a lês? Olhem e repara a perspicácia de Jesus. O que é que está escrito na lei? Como a lês? E então, claro, o doutor da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. O doutor diz isto aqui assim, sem se engasgar. Direitinho, certinho, direitinho. Só que ele mostrou o quê? Que ele era um homem profundamente conhecedor das leis do Antigo Testamento, mas não conseguia fazer conexão entre aquilo que estava a dizer e o verdadeiro sentido da frase. E Jesus percebeu isso perfeitamente. Porque depois diz assim: faz isso e viverás. Ora, quando Jesus lhe diz isso, faz isso e viverás, é quando o doutor da lei mostra que não percebe nada do assunto. E diz assim: mestre, quem é o meu próximo? Pronto. Quer dizer, ama o teu próximo. E ele não sabia quem era o próximo. Porquê? Naquele tempo, o próximo quem era? Era o amigo, o pai ou a mãe, aqueles com quem ele se dava bem. Esse é que era o próximo. Era a afinidade. E Jesus o que é que diz assim? Conta-lhe o quê? A parábola do bom samaritano. Ui, o que ele foi fazer? Ao contar a parábola do bom samaritano, todos vocês conhecem a parábola, acredito, não é? Onde um homem é assaltado, passa um padre e vira para o outro lado da rua. Diz: não é nada comigo. Passa um levita e também se desvia para o outro lado da rua. E passa um samaritano. Vocês sabem, nós sabemos, que os samaritanos eram uma raça excomungada naquela época. Eles eram mal vistos. Então Jesus, o que é que faz? Vai buscar um samaritano. Com esta particularidade, meus amigos, se vocês repararem na parábola, o homem foi assaltado e ficou seminu, semimorto. Semimorto. Ou seja, o samaritano não fazia a mínima ideia quem era o homem que estava ali caído. Se ele era um fariseu, se ele era um levita, se ele era um padre, se ele era um samaritano, não fazia ideia, porque ele estava seminu. Nem pelos trajes se conseguia saber quem era o homem. Mas o samaritano o que é que fez? Cuidou desse homem. Cuidou desse homem. E agora reparem no detalhe. O doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? Certo? Mas Jesus conta a história e depois diz assim: quem
Quem é que foi o próximo do homem caído? Virou o bico ao prego. Estão a perceber? Para quê? Para pôr o homem no sentido de que, afinal de contas, eu é que passo a ser o próximo dele. E o que é que o superior doutor da lei diz? Aquele que usou de clemência para com o homem. Olhem que coisa linda. Que exemplo mais contundente naquilo que é a verdadeira relação do homem para com o homem para agradar a Deus. Então este samaritano ofereceu, deu a sua ofrenda, não diante de um altar, mas precisamente através do legítimo representante de Deus na terra, o próximo. Este sim, este realmente deu uma oferenda a Deus, cuidando do seu semelhante. Não fazia a mínima ideia quem o homem era. Então o caminho para Deus passa inevitavelmente pelo amor ao próximo. E Jesus trouxe à Terra esta mensagem religiosa sem precedentes. Simples, sem ser superficial. Profunda, sem ser complicada. Jesus nunca complicou nada. Porque assenta no pilar central, que é o amor. Um novo mandamento eu vos dou, o de vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E os meus discípulos muito se conhecerão, se amarem uns aos outros. Este é o novo mandamento que Jesus trouxe à Terra. O mandamento do amor. O amor em toda a sua abrangência. No respeito, na tolerância, na solidariedade, na indulgência, na benevolência. Este é o verdadeiro sentido do amor. Este é o espírito de Natal que Jesus veio trazer à Terra. E que nós ainda não estamos suficientemente preparados para podermos seguir essas suas pegadas. Jesus traz-nos o amor a traduzir-se no olhar de Deus sobre as nossas vidas, dizendo a cada um de nós que nunca seremos abandonados. Não importa o que a gente faça. Não importa o que a gente é. Nunca seremos abandonados por Deus. Jesus mostra-nos, através desse amor que vem divulgar, a paternidade de Deus que vela por cada um de nós, sempre nos dando o melhor, de acordo com as nossas necessidades e ajustado aos nossos méritos. Por isso, meus queridos amigos, lembrem-se disso. Não importa a condição em que cada um de nós possa estar. Não importa as trevas que possa estar no nosso coração. Lembremos-nos que há coisas que competem a nós. Outras coisas nós temos que confiar em Deus. Até as aves do céu, que o Pai as alimenta, elas sabem que têm que fazer o seu trabalho. Não importa. Tenhamos isto em consciência, meus amigos. Tudo o que nós podemos eventualmente estar a passar é de acordo com as nossas necessidades, é de acordo com os nossos méritos. Deus nunca nos dá nada de mal.
Nunca. Tudo o qual nós recebemos, tudo o qual a vida nos coloca, na posição que a vida nos coloca, tudo é bom. Tenhamos a lucidez de refletir o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa condição. E aquilo que nós temos que fazer para rogar a Deus a sua ação, a sua bênção sobre a vida de cada um de nós. Nunca duvidem, meus amigos, nunca duvidem da justiça e da bondade de Deus. O amor é a palavra de ordem para o cumprimento da lei maior que rege as harmoniosas relações entre tudo e todos. Por isso, o mandamento maior se expressa no verbo amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Traz-nos também a tolerância. E a tolerância é o quê? Nada mais, nada menos é que um entendimento universal à compreensão do comportamento alheio. Meus amigos, nós não temos ao nosso lado, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for, as pessoas que nós queríamos que elas fossem. Nós temos ao nosso lado as pessoas que elas são aquilo que elas são. E não adianta, meus amigos, cada um é uma individualidade, cada um tem a sua personalidade. E quando nós temos o amor em nós conseguimos nos ajustar às diversas personalidades, às diferentes personalidades, aos diferentes caráteres. Pode trazer desconforto? Claro que traz desconforto. Mas o desconforto também é necessário para nos incitar a nós até à nossa própria mudança. Porque lembramos-nos de uma coisa, meus amigos. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, a não ser que a pessoa queira mudar. Se a pessoa não quiser mudar, não muda. O que é que isto vai originar? Mudamos nós para melhor. Tentemos mudar nós. Porque sobre nós ainda vamos ter algum domínio. Sobre os outros ninguém tem. E se vocês repararem, como vocês sabem, nós aqui, por força de entendimentos que nós vamos fazendo, nós vamos apercebendo de algumas coisas. E quando vem aquela ideia de que, ele é assim, mas quando ele casar, ele vai mudar, ou ela, isto aqui é para os dois lados. Não muda. Não muda. Mas quando tivermos um filho, isto muda. Não muda igual. Não muda igual. A pessoa é quem é. Quando entende que quer mudar, então vai mudando. Paulatinamente. Muitas das vezes nós podemos ser os incentivadores à mudança, sem dúvida. E é assim que deve ser. Para o bem, lógico. Estou para falar para o lado positivo. Mas a pessoa é que se vai mudar-se, não. É o requisito da paz e da fraternidade. Culmina na tríade fundamentada por Allan Kardec. Paz, trabalho, solidariedade e perseverança. Foram estes três pilares como Kardec se sustentou na codificação. Trabalho, solidariedade, perseverança. E ele aprendeu isto com Pestalozzi. Não vamos agora aqui dar com Soares, mas
Tudo isto ele aprendeu com o pestalozzi. Integra o conceito de caridade conforme entendia Jesus. Reparem, questão de limpos espíritos. Qual o conceito de caridade segundo o entendimento de Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência com a imperfeição dos outros. Perdão das ofensas. Este é o conceito de caridade segundo o entendimento de Jesus. Então, meus amigos, para terminar, tenhamos isto em mente. Jesus foi o divino amigo, o grande amigo que Deus nos enviou à Terra para nos ajudar. Ele é o guia e modelo. Ele é o Senhor. E o seu Evangelho, a Boa Nova, é o código universal do amor e da sabedoria. Então Jesus entregou a sua vida, e aqui é que bate o ponto, entregou a sua vida não para nos salvar. A sua morte é a consequência da sua filosofia de vida, que ia contra os princípios instituídos pelas sociedades da época. E a sua boa nova, a sua filosofia de vida, que ele destemidamente quis deixar como legado a toda a humanidade terrena, é que levou a haver retaliações e pelos rituais e pela tradição à época daquela altura, Jesus foi condenado, crucificado e morto. Porque era assim que se fazia. Porque se for a morte de Jesus que nos salve, a morte no seu verdadeiro sentido, no ato prático, então os dois ladrões ao lado, que estavam ao lado dele, estavam a morrer para nos salvar? Foram pregados na cruz, estavam a morrer igualzinho a Jesus. Então Jesus morreu na cruz porque era assim que se fazia. O que nos salvou foi o seu legado. A todos aqueles que quiserem seguir as suas orientações, a sua filosofia de vida, os seus ensinamentos, beneficiando pelos seus exemplos, aí sim, se nós quisermos seguir isso, nós abrimos as portas do nosso coração e Jesus entra na intimidade da nossa alma e viverá em nós. E nós realmente seremos aquelas criaturas que começam a irradiar, a brilhar a nossa luz diante dos homens. Poderemos ser aqueles nenúfares nesses pântanos lodosos, e nós podemos ser aqueles nenúfares que andam à tona da água, a dar brilho, a dar beleza a tanta podridão daqueles pântanos. Muita paz para